salve quebrada, primeiramente fora Temer, segundamente pode anotar aí que ano que vem é PEI. Chegamos nessa porra para apresentar mais um trabalho top, hein? Já sabemos que a Bruna vai tirar nota pela zoeira, mas nós te amamos. Hashtag love. Hashtag paz. Oi meninas, tudo bom? Nós vamos apresentar um trabalho sobre o modernismo. O que é? O modernismo brasileiro ele foi um amplo movimento cultural que repercutiu fortemente sobre a cena artística e a sociedade brasileira na primeira metade do século XX. Sobretudo, o campo da literatura e das artes plásticas. Os movimentos de vanguarda emergiram na Europa nas duas primeiras décadas do século XX e provocaram ruptura com a tradição cultural do século XIX. Eles foram extremamente radicais e influenciaram manifestações artísticas em todo o mundo. E tiveram 5 principais correntes vanguardistas. Foi o cubismo. Foi resultado das experiências de Pablo Picasso e de Georges Braque. Ele esteve inicialmente ligado à pintura e teve por princípio a valorização nas formas geométricas. Vou passar. O dadaísmo, surgido em 1916 durante a Primeira Guerra Mundial, constituiu um grito de revolta contra o capitalismo burguês e o mundo em guerra. Por isso, os dadaístas eles são contra as teorias e as ordenações lógicas. Expressionismo. Ele tem como herança a arte do final do século XIX e valoriza aquilo que chama de expressão, a materialização criativa de imagens geradas no mundo interior do artista. O surrealismo, como expressionismo, preocupa-se com a sondagem do mundo interior, a liberação do inconsciente e a valorização do sonho. Futurismo, criado pelo poeta Marinetti, foi um movimento radical que visava o progresso da humanidade no conceito industrial, focando em máquinas. A Semana da Arte Moderna. Nas noites de 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, abriu-se ao público o saguão do Teatro Municipal de São Paulo, onde vários artistas mostravam obras com uma linguagem nova, afinada com as correntes estéticas do começo do século. Fase do modernismo. A primeira fase, de 1922 a 1930, polêmica, originalidade e deboche. A segunda fase, de 1930 até 1945, sem excessos, engajada, privilegiava o sentimento humano. Terceira fase, de 1945 até 1960. Liberdade buscando aproximação com a psicologia humana. Então, vamos lá. Primeira fase modernista vai de 1922 a 1930. Vamos dar o pano de fundo histórico que estava acontecendo. O início do século XX, né, é marcado pelo apogeu da Belle Époque, né, que também é o crescimento monetário e a industrialização do neocolonialismo. Né, o capitalismo tem crescido no Ocidente. Né. Também tem as reivindicações da massa, com o crescimento do socialismo. O progresso científico, que também foi o crescimento das tecnologias, onde foi criado o carro, o avião. Também teve o concreto armado, o arranha-céu, que foi a inovação na questão da construção, onde eles puderam construir várias coisas novas. A Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa também vieram nessa época. Abolir todas as regras, né, um passado sem perfil e eliminar o tempo antigo. A arte moderna, que também buscava uma nova visão, que era chocar, que era trazer uma autenticidade, né, trazer uma visão do escultor ou da pessoa que fazia essa arte. E a vanguarda, que era um movimento que estava à frente do seu tempo, porém ela gostava de resgatar algumas características dos movimentos passados. As características gerais assim, da primeira fase. Né? O descontentamento da sociedade burguesa, críticas sociais, né? Também falo do desemprego, dos moradores de rua e das favelas. A influência dos movimentos de vanguarda, como eu já tinha dito no outro slide. O rompimento das tradições da escrita, porque antigamente, nos outros movimentos, eles visavam muito a métrica, visavam muito a estética do texto. E a partir daqui eles começam a não se importar tanto com isso. Linguagem coloquial, que eles usam,
e crítica aos períodos literários anteriores, como o parnasianismo. Os principais autores, né? Oswald de Andrade, que nasceu em 1890 e morreu em 1954. Bom, Oswald de Andrade, ele era um cara que pregava bastante a liberdade na estética do seu texto. E também ele era bastante nacionalista, então ele visava bastante a história do Brasil, escrevendo Memórias Sentimentais de João Miramar, que eram experiências do próprio autor, e Os Condenados. Bom, Mário de Andrade, de 1883 a 1945, né, ele traz bastante inovação na questão da linguagem, que ele usa bastante isso nas obras dele. Ele também busca trazer coisas mais intimistas, coisas mais dele nas obras. E ele também gosta bastante da forma e da oposição que tinha bastante no parnasianismo. As principais obras que ele escreveu foi Macunaíma, Pauliceia Desvairada e Amar, verbo intransitivo. E por último, não menos importante, Manuel Bandeira, ele nasceu em 1886 e morreu em 1968. Ele tenta trazer uma escrita mais simples e direta, né, bastante tranquila, e ele foi professor de literatura, então ele trazia bastante conhecimento. E também nos poemas e nos textos que ele fazia, ele gostava de usar uns poemas um pouco mais rígidos, né? Como ele era doente, ele procurava trazer também nos textos dele bastante dessa angústia, dessa tristeza que ele tinha já por estar vivendo esse tipo de situação, né? Ele escreveu como algumas obras principais, Libertinagem, né, que valorizava as coisas simples da vida, Estrelas da Vida Inteira, um livro dele de poesias, e o poema Vou-me Embora para Passar a Guarda. Passar a Guarda. Isso não faz diferença também. Segunda fase modernista, de 1930 até 1945. Bom, o contexto histórico já era até em 1929, quando teve uma crise e levou os governos totalitários à Segunda Guerra Mundial. Também teve uma revolução no Brasil, que é a Revolução de 30, e o início da Era Vargas. Características gerais: influência do realismo, romantismo e simbolismo, a realidade social, cultural e econômica, valorização da cultura brasileira, o individualismo e entre outros. Os principais autores. Bom, tem a Cecília Meirelles, professora e poetisa. Ela também jogava muito sensibilidade em suas obras, fazendo críticas não só sobre os problemas sociais, mas também reflexões sobre isso. As suas principais obras são Colar de Carolina, Ou Isto ou Aquilo e Retrato. Carlos Drummond de Andrade, cronista, jornalista e muito mais, né? Apresenta a poesia concreta e objetiva como linguagem mais popular. Ele usava mais a ironia e o sarcasmo nas suas obras. Uma delas é O Sentimento do Mundo. Graciliano Ramos. Ele não faz grande inovação na área da linguística, né? O foco dele é mais a narrativa. Mas mesmo assim ele escreveu obras excepcionais como Vida Seca ou Memórias de Cárcere. Jorge Amado. Um ator que não demonstrava muita preocupação com a estrutura literária. E uma das obras dele é o Capitão de Areias. Pode passar, fiz assim. Acabou já. Ah, tá, foi mal. Acabou? Acabou. Depois é a terceira fase, que eu quero. Então acabou. Nossa, foi. Ah, faltou falar do Gabriela Canela, era muito bom essa série. Eu ia falar sobre ela. O Capitão da Areia. Terceira fase modernista, 1945 a 1960, também chamada de geração de 45, a terceira geração modernista. A terceira geração modernista, ela também tem uma dúvida que se foi mesmo até 1960, porque tem alguns estudiosos que falam que até hoje está a fase modernista. Contexto histórico. Temos aqui o final da Segunda Guerra Mundial, início da Era Atômica, essa crença na paz duradoura, tendo também o fim da ditadura Vargas, partidos legalizados, amplos, ou seja, uma fase bem crítica da sociedade brasileira. Amplos efeitos culturais, Bolsa Nova, essas parabéns. Características gerais. Existencialismo. A terceira fase do modernismo, ela foca bastante nessa parte regionalista crítica e dúvidas da existência da pessoa, linguagem complexa, em alguns pontos, obviamente,
Preocupação com o eu, tanto que é a fase mais introspectiva de todo o modernismo, né? Como você sente o que os personagens estão sendo passados. Críticas sociais, que é coisas que já vêm da segunda fase. Espiritismo, superstições, inovações da linguagem, principalmente com um autorzinho aí que a gente tem em especial. Principais autores, vamos lá. Clarice Lispector. É nascida na Ucrânia, se considerava brasileira, pernambucana, porém não era, né? A gente sabe disso. Sua obra é repleta de cenas cotidianas, simples, coisa que mexe com o personagem, que faz você realmente ter uma epifania de entender o personagem, o que ele realmente está sentindo, focado principalmente no feminismo da mulher. Ela era considerada uma grande escritora do lado feminista, apesar de não se considerar. Guimarães Rosa, um médico e poeta regionalista que tinha a arte de juntar palavras e formar novas palavras, criar expressões, principalmente baseada na vida sertaneja, que mesclando com isso dava para você entender. E apesar dele ter essa arte de criar com palavras sertanejas, ele falava de temas universais, coisas que qualquer uma pessoa do mundo conseguia entender uma obra dele, mesmo sendo um pouco difícil por causa de suas palavras. Lígia Fagundes Telles foi promotora, delegada pública e poetisa. O estilo de Lígia Fagundes é caracterizado por representar mais a vida urbana assim, e psicológica feminina. E coisas universais também, como o amor, principalmente o amor, na verdade, o romance, tanto que tem um livro dela chamado Venha Ver o Pôr do Sol, que é uma trágica história de amor. E também ela faz bastante críticas à riqueza do status com o homem, mexe com a imaginação e faz o leitor refletir bastante. Eu vou aqui fazer uma análise de algumas das principais obras do modernismo. Primeiramente do Macunaíma, no Mário de Andrade, que fez parte da primeira fase do modernismo. Nesse livro, o Mário de Andrade ele procurou falar inteiramente do país, ele queria montar uma obra muito nacionalista, focando principalmente no interior paulista, nos modos de vida e de fala, e no folclore brasileiro. Ele tem uma tendência surrealista muito anormal, tanto que o personagem principal na trama, que ele é um indígena, depois de ele mergulhar num poço, ele sai de lá branco e loiro, que mostra a tendência vanguarda que o Mário de Andrade utilizou. E ele também rompe muito com a ideia do herói que é utilizada nos outros períodos, que é sempre um herói nobre, que luta pelo justo, que está disposto a dar a vida dele. E o Macunaíma, ele na verdade ele viveu e morreu sem definir nenhum ideal, e ele brigava com qualquer um que ele quisesse, principalmente com os irmãos dele. O Capitães da Areia, de Jorge Amado, ele foi um livro inteiramente criticado durante seu período, por causa da tendência socialista que o livro tinha. E nele o Jorge Amado ele procurou falar dos problemas brasileiros que estavam afetando, e ele fazia uma crítica muito voltada à burguesia, ao clero e à polícia, onde todo mundo é opressor, exceto o padre José, que é o único que se dispõe a ajudar os meninos de rua. Ele possui um individualismo em relação aos personagens, onde cada um tem uma história única e totalmente diferente dos outros, mas essa história levou ele a entrar no grupo dos meninos. E ele faz uma grande descrição do cotidiano baiano, tanto com a sua cultura, tanto com seus problemas, como a varíola, que no livro eles falam mais como bexiga. E por último, o Sagarana, de Guimarães Rosa, é um livro, ele não é só ele é uma obra que tem 9 contos, e esses contos são totalmente independentes. Ele tem uma individualidade diferente de modo de falar, tanto que ele usa mais a oralidade. Ele cria palavras que eram mais utilizadas na parte mineira marginalizada, que não chega nem a ser formal e nem coloquial demais. No livro, em todos os seus contos, ele costuma ter um eterno conflito entre o ser humano e o destino que aguarda ele, e principalmente o espiritismo e as superstições, que tem um conto muito interessante que é o São Marcos, que ele é a história de um homem que ele não acredita na religião do outro, e ele começa a zoar tanto que no final ele é amaldiçoado por esse homem a ficar cego, só por causa dele não aceitar a religião do cara. Uau, parece que já terminamos o nosso trabalho. É isso mesmo? Obrigado por assistir, acho que merece nota 10, hein, não é mesmo? Antes de sair daqui, peraí só um pouquinho, se inscreve no canal, curte e compartilha com a galera lá, né? Procura também uns vídeos aí, tem um vídeo do Pitágoras muito bom, um vídeo que a gente fez dos macacos lá do Bruno Mars. Top, hein?
top mesmo, hein, Celo? Tem bastante conteúdo, tem uma radionovela também que a gente fez, então, ó, vai lá, curte, se inscreve no canal, compartilha e se você gostou, deixa o like e dá um 10. Now the world